Olha ela aí! Bom dia, magrela! Há muitos anos atrás, assim, uns 10 anos atrás, eu pedalava, fazia trilha e tal, tava super curtindo andar de bicicleta. Aí eu sofri um acidente, quebrei clavícula e tal, e fiquei anos e anos sem pedalar, com muito medo de subir na bicicleta. Aí há um ano, mais ou menos, eu voltei e agora estou fazendo um pedal urbano. Ela é praticamente uma obra de arte na minha casa. Na sala de visita, no lugar principal da casa, com muito orgulho ela tá aí exibida na parede. Vamos então tirar ela daqui de uma vez, é assim mesmo, tem que subir no sofá, né? Apertadinho e pesado. Então, com muita calma. Vou mostrar como é que eu perdi o medo. Eu acho que muita gente tem medo de andar de bicicleta, principalmente na cidade. E eu acho importante, assim, educar e dar alguns toques para que as pessoas se encorajem a fazer o que eu fiz. Eu perdi meu medo e tô super curtindo andar de bicicleta. O capacete. Capacete é assim, sem capacete eu não ando nem 10 metros. Não pode, gente, de jeito nenhum. Capacete é assim, equipamento obrigatório de segurança. E eu uso a luva também, porque se a gente cai no chão, a mão é a primeira coisa que vai, né? Então tem que proteger. Bora! Está em disputa aqui é o direito à cidade. Qual modelo de cidade que a gente quer? Cidade para as máquinas ou cidade das pessoas? Bike, gente, é sem romantismo algum, né? Tem que carregar na escada mesmo, faz parte. É bom que já faz um exercício para os braços. Pronto. Opa! Descida em BH sempre precede uma subida. Agora vai dar para conversar muito não, tá? Tudo bem? Posso conversar com você rapidinho? E cadê o capacete? Tá lá em casa. Por quê? Não sua demais. Sua demais? Ah, não, mas suar faz parte. Não anda sem capacete não, moço. Pelo amor de Deus. Fui falar com um homem que ele tá sem capacete e eu lembrei da minha luva, né? Que eu esqueci de colocar também. Que eu não gosto de pedalar sem luva. Tem gente que não usa não, mas eu gosto. Tá a subida pesada que você pegou, que já tá acostumado, né? E depois eu vou lá na Pampulha, daqui eu vou pra Pampulha, dar uma volta na lagoa. Lá é bonito também, né? Pampulha é bom que é plano, né? Mais tranquilo. A daqui até lá, boa. É um chão. Você tá animado. Ó, esses aqui são o Guilherme e Carlos, ciclistas antigos aí, né, de BH. Quanto tempo de bike? Eu ando de bicicleta desde os 10 anos de idade, então tem 41 anos que eu ando de bicicleta. Uau, já faz parte do seu corpo. E você, Guilherme? Eu comecei com 17, tô com 28, para usar como modo de transporte mesmo. E foi a opção que eu fiz para andar em Belo Horizonte. Eu não tenho carteira e não pretendo. Uma bicicleta eu uso para outros deslocamentos, tipo lazer, para ir para academia, para sair para tomar uma cerveja com os amigos. Isso é uma coisa legal de ser dita e desconstruir um pouco esse mito de que você não pode beber e andar de bicicleta. Obviamente, se você beber muito, nem a pé você vai conseguir andar. Então a bicicleta ela te permite isso, você vai devagar, numa boa, tranquilo. E é gostoso, é uma experiência agradável, porque você conhece Belo Horizonte à noite, com uma outra perspectiva, que não é a mesma de andar a pé, é muito parecida, mas obviamente não é a mesma do carro, pela velocidade, pela bicicleta te permitir o contato direto com a cidade, com as pessoas, você ouvir as pessoas, você sentir o cheiro da cidade, isso tudo muda a partir do momento que você está em cima de uma bicicleta pedalando aí por Belo Horizonte. Obrigada. Bora pra casa da Marina? Ai, nossa senhora, quase que eu caí. É aqui. Oi, Marina. Maíra. Olha lá, o Canelinha já tá latindo, nervoso. A primeira vez que eu voltei a pedalar, né, depois de superar meu trauma da queda lá e tal, foi com a Marina e ela me xingou o tempo inteiro, porque eu só queria andar no passeio, morria de medo de carro, de tudo e tal. Mas eu digo, olha, eu prefiro alguém que ande na calçada, entendendo que ele não está no seu lugar, né, que a prioridade ali é do pedestre, do que a pessoa falar, não vou andar de bicicleta, vou andar de carro.
Então acho que é mais interessante para a cidade, para a lógica social, que as pessoas andem de bicicleta na calçada até o momento em que ela se sentir segura para andar na rua, do que ela respeite um código de trânsito que não foi feito para quem anda de bicicleta. Os ônibus, eles empurram, os carros xingam a gente, parece que a gente não tem direito de estar ali. Pra que esse cara buzinou, velho? Qual que é o sentido dele buzinar aqui? Hoje tem mais gente em cima da bicicleta na rua, em Belo Horizonte. E isso por si só já é um elemento que traz mais segurança para quem pedala. Porque se você está na rua e tem mais gente andando de bicicleta, os motoristas vão começar a enxergar quem está em cima da bicicleta. Às vezes, não é por maldade que o motorista passa perto, é simplesmente que ele não foi educado para enxergar a bicicleta na rua. A cidade, o projeto de cidade, não só Belo Horizonte, ela é feita para privilegiar o automóvel, né? Então, a gente, na BH em Ciclo, já tem a Associação dos Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte, temos tentado já pautar um pouco essa necessidade de se discutir a visibilidade da bicicleta, porque pessoas pedalando em Belo Horizonte já existe há décadas e décadas e décadas, são os ciclistas invisíveis que a gente diz, especialmente nas periferias. Mas essas pessoas estão parando de usar a bicicleta porque é difícil, porque é perigoso, pela ascensão ao uso do carro e da moto, mas em contrapartida, nas partes mais centrais da cidade, as pessoas estão voltando a usar a bicicleta justamente porque o trânsito virou um inferno para quem quer se deslocar de carro, ou de moto, ou de ônibus pela cidade. Então vamos dar um rolê, vamos embora. A gente está pedalando em uma ciclovia, é o auge para o ciclista, né? Certeza. Olha que a gente não está preocupado se carro vai atropelar a gente, se qualquer outra coisa vai acontecer. É um lugar mais seguro para o ciclista pedalar, né? A gente não tem que ficar disputando as vias da rua com o carro, ônibus, moto. Mas a gente não pode pautar o uso da bicicleta na cidade em ciclovia, né? Não tem nenhuma cidade no mundo que tenha uma ciclovia para cada metro de rua que existe na cidade. Então, na maioria dos seus deslocamentos, você vai ter que compartilhar a rua com os outros modais. E é nesse compartilhamento que está a chave da convivência na rua. Que é lei. As bicicletas têm sim o direito de andar na via e a obrigação dos veículos maiores respeitarem os menores. Na hora de uma ultrapassagem, por exemplo, um carro deve reduzir a velocidade, manter uma distância de segurança de pelo menos 1,5 metro da bicicleta. É direito, é lei. A bicicleta pode usar a via e precisa ser respeitada. Combinado? Fundadora da BH em Ciclo aí, ó. Ah, ótimo. Chegou mais uma aí. Ela vem com a dobrável. A cara da riqueza essa Amanda, gente. A gente está aqui conversando sobre BH em Ciclo, sobre tudo. E eu já ia fazer uma proposta aqui, já que a gente tem a oportunidade de educar as pessoas, né? Como é que a gente educa os motoristas? O que você pode dizer para os motoristas em relação à bicicleta? A gente tentar abrir a cabeça deles. Eu acho que a primeira coisa é considerar que tem uma vida ali em cima, né? Então, em cima da bicicleta pode ter seu filho, seu conhecido, você em algum momento. A gente tem vários papéis na cidade, né? Então a gente pode ser motorista em um momento, pedalar em outro momento, ser pedestre em outro momento. Não é apelar pelo direito à vida, mas sensibilizar as pessoas que tudo bem, você atrasa 1 segundo para chegar em casa, 5 segundos, 10 segundos, mas espera quem está de bicicleta, espera para ultrapassar no momento correto, em que tiver segurança para fazer isso. Se não der, espera, velho, 10 segundos. A gente acabou de perder um amigo em Brasília porque tinha um motorista alucinado andando a 120 km por hora numa via que podia andar a 60. Então aquela vida foi interrompida por uma estupidez humana. A gente não precisa ser assim. E fazer a pessoa entender que ela está usando de um privilégio de estar dentro daquela caixa de aço, ocupando um espaço enorme, poluindo o ambiente pra caramba, com potencial enorme de matar as pessoas. Se for olhar o número de pessoas mortas por automóvel no Brasil, chega na casa dos 50 mil por ano, e ninguém se comove mais com isso, né? Tá de boa, 50 mil pessoas. Sempre rola uma olhadinha aqui, ali, né? tem que ocupar a rua, exatamente. Não é pra andar no cantinho. Porque se você anda no cantinho, você dá brecha para o carro te espremer. E aí você pode ter uma queda, você pode bater na calçada. Então a ideia é, quando não tem ciclovia, ocupar a rua, até para ficar mais fácil, né, dos carros te verem. Aí, o que eu encontrei na rua, acabei de conhecer o Abner, falei, para!
Você tá trabalhando de bicicleta, né? Tô. E a gente é 100% bicicleta, né? Todas as entregas são feitas por ciclistas, né, e tal. Entrega o quê? Tudo que couber na mochila ou em alguma bicicleta. Aqui hoje, por exemplo, tem umas verdurinhas aqui, né? Sim, sim. A gente trabalha com o pessoal que faz hortas orgânicas, né, e tal. Gustavo, tá vindo de onde e vai pra onde? Então, eu tô vindo do Cruzeiro e tô indo ali pra Praça da Estação, 10 minutinhos tranquilo, né? Sem gastar gasolina, sem poluir e ainda se exercitando, né? Isso. E trabalhar pedalando é a coisa mais saudável que tem, né? É bacana mesmo. Dá assim, pra dar uma suada todo dia. Todo dia a gente pega um condicionamentozinho. Essa bike sua é diferente, né? Ela é mais comprida. Essa é uma cargueira. A rodinha pequena na frente, aí tem um espaço aqui, né? Tem um amigo nosso que ele faz esse tipo de adaptação mesmo, assim, pra bikes especiais mesmo e tal. Até pra deficientes. Por que você começou a andar de bicicleta? Eu sempre andei de bike, eu mudei pra cá tem pouco tempo, em 7 meses. Eu sou de Betim e lá em Betim eu sempre andei de bike, assim. Aí quando eu vim pra cá eu trouxe a bike comigo aí. E os ciclistas se reconhecem, né? A gente sempre total. dá um tchauzinho, cumprimenta, para pra conversar. É uma forma de fazer amizade também, né? Esses dias eu tava chegando em casa, tinha uma menina assim, a bicicleta dela tinha caído e tal. Aí você para, né? Então oferece uma ajuda e tal. Vira uma comunidade mesmo, né? Com certeza, total. Boa. Então, bom passeio pra você. Bom Valeu. pedal. Obrigadão. Valeu. Pode ir. Preferência da senhora. Vai me esperar? Olha, maravilha, obrigada. Gracinha. Estamos prestes a passar por um dos lugares prediletos meus de pedalar aqui em BH, que é exatamente a descida da Avenida Afonso Pena, depois que ela cruza com a Getúlio Vargas, porque são muitas árvores e muitos prédios antigos, então de bicicleta a gente consegue ter essa visão assim do todo e numa velocidade lenta, dá para ir admirando o caminho. Agora tem na BH em Ciclo, junto com a prefeitura, um projeto que pretende tornar Belo Horizonte uma cidade mais amiga da bicicleta, que é o que a gente está chamando de Planbici. Não é um plano para construir ciclovia. A ciclovia é uma coisa importante dentro de todo um contexto que precisa de redução de velocidade, tratamento em torno das escolas públicas, por exemplo, intermodalidade, ampliar a intermodalidade, estabelecer lugares seguros para você deixar sua bicicleta nas estações de ônibus, de metrô, por exemplo, você poder pegar a sua bicicleta. De forma muito resumida, é um plano que pretende fazer até 2020 que 2% das pessoas usem bicicleta em Belo Horizonte. Atualmente nós somos 0,4%. 0,4? É muito pouco. É um dos piores índices do mundo. É? Há uns 3 anos atrás, juntou eu mais umas 9 meninas, mulheres, né? Para ajudarem outras mulheres a começarem a pedalar. Você tem que estar ali bem firme ali, né? Atento, saber o seu papel ali, né? Até onde que você pode ir, até onde que você deve ir. E para quem tá a fim de aprender a pedalar, como é que é a sinalização básica, né, do ciclista? Sempre tá orientando ali, né? Ajudando o motorista a te ver para que lado que você vai virar. Então a gente sempre tenta pôr a mão assim para ajudar. Mais alto assim, que o cara já, se não tá prestando atenção em mim, vai entender que eu vou entrar ali, que eu vou reto. E à noite é muito importante o uso da luzinha. Aí o negócio é o seguinte, quando a subida aperta, rola de fazer um zigue-zague, entendeu? Você vai enganando, vai para um lado, para o outro, fica menos pesado, né? Claro, tomando cuidado se a rua estiver vazia, né? Então vamos. Eu vou derrubar esse tripé aqui. Pra mim é muito mais cômodo, muito mais seguro pedalar do que eu andar sozinha, por exemplo. Eu tenho autonomia, eu acho que a grande vantagem da bicicleta pra mim não é que é mais rápida, não é nada, porque pra mim ela me traz autonomia, assim. Então eu consigo sair de onde eu quero, pra onde eu quiser, na hora que eu quiser. E sem depender de ninguém, sem ter medo de ninguém também, né? Eu saio à noite, tarde na rua e a bicicleta me proporciona
sei lá, descer a Afonso Pena rápido e chegar em casa de boa. Tem pouca mulher pedalando, mas já mudou muito. Tá aumentando. Uns 2 anos pra cá aumentou bastante o número de mulher pedalando. A ideia é essa, né? A gente tentar ajudar as pessoas a encorajarem, porque realmente pedalar é um ato de coragem mesmo. Um dos principais motivos que faz a pessoa pedalar menos ou não pedalar é a agressividade do trânsito, e não a violência urbana ou a falta de estrutura cicloviária. É a agressividade do trânsito, sacou? Então esse é o ponto-chave. E quando você fala para ela que ela vai ter que andar um pouco mais devagar, né, que ela vai ter que esperar o pedestre terminar de atravessar a faixa antes de acelerar em cima dele, ela vai ter que esperar o ciclista terminar o quarteirão como se fosse um caminhão carregado, por exemplo. Ela não ia tirar uma fina no caminhão porque ele está devagar. Ela ia esperar o caminhão, né, pausadamente, calmamente, mas o ciclista não. Ele acha que o ciclista é um intruso, né, que está atrapalhando o fluxo dele. Então é toda uma questão cultural que não vai se resolver com uma campanha educativa de uma semana. Para dar uma respiradinha, sentei nas raízes aqui dessa árvore gigantesca, centenária, coisa mais maravilhosa do mundo, de frente para a Serra do Curral. Eu tive que dar uma pausinha para admirar. O mínimo que eu posso fazer por mim é beber uma água neste momento. Já dá para ver que hoje vai rolar um encontro de bikes. Oi, tudo bem, gente? Você que é o famoso Paulo. Essa música é da bicicleta? Olha! Já traz o alto-falante. Quantos anos você tem? 64. Você pedala numa boa, até pretende pedalar até quando? Subo todas as ciclovias que tem aqui, sem esforço. É mesmo? Eles falam que aqui tem muito morro, né? Mas eu subo todas, sem problema. Eu pedalo todos os dias. E todos os dias eu vejo muita comida pela rua. E mostrar um pouco para as pessoas o potencial que a cidade tem para nos fornecer alimento, nos fornecer também entretenimento em relação ao verde. Olha, eu tô ganhando vários presentes pra colar na minha bicicleta. Ela tá muito branquela. Isso, pra galera. Precisando colorir ela. Customizar ela. Colesterol zero, glicose, beleza, tudo em cima. Assim. Não tomo remédio nenhum, pressão boa, ótima. Tem jambo ali. Delícia, adoro jambo. Não conhecia esse. E esse aqui é o quê? Esse aqui é Bertalha Coração. É uma batata aérea que já é uma muda, você pode plantar na terra, que ela vai nascer e vai virar essa trepadeira linda. Linda, né? E isso a gente só faz de bicicleta, né? É muito mais cômodo. A pé também. É. Que é maravilhoso, você conhece a cidade de uma outra perspectiva. Acabei ganhando uma mudinha de planta. Vou levar ela pra minha casa, vou plantar. Vou guardar esse dia especial na minha lembrança e tomara que vocês plantem essa história também, né? Da gente se respeitar na cidade. O que a gente quer é simplesmente chegar onde a gente pretendeu chegar e nenhum motorista tem o direito de interromper o nosso trajeto com violência. É isso. Valeu, gente!